Vamos lá, galera. Professor Gilberto na área, matrizes e sistemas lineares. Essa aula eu vou tirar algumas dúvidas que ficaram na questão 17, principalmente na letra E. Condição de multiplicação de matrizes e previsão da ordem do resultado. Há dois quesitos que nós vamos estudar. Primeiro, a condição de multiplicação, quer dizer, duas matrizes quaisquer podem sempre multiplicar? Não, tem uma condição para que elas possam multiplicar. E a previsão da ordem do resultado. Dá para você prever, antever a ordem do resultado antes de fazer o cálculo da multiplicação de matrizes. Por algum motivo, você necessita, de repente, só da ordem do resultado, não necessariamente da multiplicação de matrizes. E aí você consegue prever, antever esse resultado. Então a gente vai estudar isso hoje. Eu coloquei como exemplos a questão 16, que vocês fizeram, ficou no último vídeo como dever para vocês. E eu coloquei essas matrizes, essas multiplicações de matrizes, itens A, B e D. Olha só, as ordens das matrizes. Olha, na letra A, a primeira matriz é 2 por 2, a segunda é 2 por 2, letra B 2 por 2, 2 por 2, a letra D 2 por 2 e 2 por 4. Aí vamos analisar a letra A. Essas matrizes, elas foram multiplicadas, porque elas puderam ser multiplicadas. De vermelho está a condição, aqui ó, de vermelhinho. Sempre a gente vai analisar a condição assim. O número de colunas da primeira matriz é igual ao número de linhas da segunda matriz. Se forem iguais, ó, 2 e 2 aqui, ó, então você pode multiplicar, beleza? Alguém pode dizer assim, professor, as duas matrizes são dadas para multiplicar? É claro que elas podem multiplicar. Pois é, mas nem sempre essas matrizes vêm armadas, que foi o caso da letra E da questão 17. Vai ter situações que você, aluno, você, candidato, vai ter que armar essas matrizes. Então a gente vai ver isso mais para frente. Aí a gente vai ter que fazer essa análise de condição que nós estamos fazendo aqui, que está ali de vermelhinho, tá bom? Pergunta, professor, sempre vai ser 2 e 2? Não, pode ser 3 e 3, 4 e 4. A gente vai já ver mais para frente. Então essa é a primeira situação, analisar a condição da multiplicação. Essas matrizes puderam ser multiplicadas porque o número de colunas da primeira matriz é igual ao número de linhas da segunda matriz. De uma maneira mais fácil, faz esse círculo vermelho aí como eu fiz. São iguais? São, então pode multiplicar. Como antever a ordem do resultado, da matriz resultado? A ordem da matriz resultado é esses outros dois números que estão sobrando aí, nas extremidades. Olha aí, também por coincidência 2 e 2. Não se preocupem que nem sempre será 2 e 2. Vamos já ver outros exemplos, tá bom? Mas nas extremidades das ordens das matrizes está a ordem do resultado. No caso, o resultado será uma matriz 2 por 2. Vocês já fizeram essa multiplicação em exercício. Está aí, olha, o resultado. E o resultado, de fato, é mesmo 2 por 2. 2 por 2, então, obedece o resultado que está de azul ali, ó. Está de azul bem aqui, ó. Está de azul aqui, obedece. Prevê que seria 2 por 2 e, de fato, foi 2 por 2. Letra B de bola. A ordem das matrizes da letra B, 2 por 2 a primeira, 2 por 2 a segunda. Pode multiplicar essas matrizes? Pode. Por quê? Porque, olha aí, de vermelho, o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Não precisa ter que falar dessa forma. O número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda matriz. Basta fazer esse círculo em vermelho que eu estou fazendo aí, que fica mais fácil. Faz o círculo vermelho. São iguais os elementos que estão dentro desse círculo vermelho? São. Então pode multiplicar as matrizes. Pronto, simples assim, tá bom? E o resultado? O resultado será 2 por 2. Porque são as extremidades, ó. Vocês já fizeram esse item B da 16, deu esse resultado, e de fato o resultado foi 2 por 2. A letra A e B são parecidas, pelo menos na ordem sim, são parecidas. Então vamos para a letra D. A primeira matriz é 2 por 2. A segunda matriz é 2 por 4. Pode multiplicar essas matrizes? Pode. Por quê? Porque, olha aí, círculo vermelho, então pode sim multiplicar essas matrizes. O número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. E o resultado? O resultado dessa multiplicação será 2 por 4, que são as extremidades aí, ó.
que está ali, as setinhas de azul, prevê o resultado. Então, sem eu fazer a conta da multiplicação, eu já consigo saber como será esse resultado. Isso é muito útil, pessoal. Muito útil. A gente vai já ver exemplos aí para frente, inclusive exemplos do Enem, que a gente precisa saber essas coisas. Então, ó, vocês já fizeram essa conta na aula anterior, deu esse resultado, essa matriz, e de fato a matriz foi 2 por 4. O que está aqui, ó, 2 por 4, bate com o que está aqui, ó, de azul, ó, 2 por 4. Vamos para frente. Como eu falei no início da aula, a questão 17, letra E, que gerou uma dúvida. Mas antes de falar da E, vamos falar da letra A, que é para montar a matriz dessa tabela. Então vamos ler o texto da questão. O quadro abaixo registra os resultados obtidos por 4 times em um torneio, em que todos se enfrentam uma vez. E aí uma tabela, né, os times, América, Botafogo, Nacional e Comercial. A quantidade de vitórias, a quantidade de empates e a quantidade de derrotas desses times. A letra A, represente em forma de única matriz a tabela. Essa tabela a gente vê em jornais, telejornais, jornais esportivos. E aí, como escrever essa tabela numa única matriz? Está aí a resposta, ó. Bastava fazer isso, tá bom? Eu acho que não tem muito o que falar acerca da letra A, é só isso. Única matriz, nada de fazer 3 matrizes, única matriz. Agora, a letra E. Considerando que o time ganha 3 pontos na vitória e 1 ponto no empate, usando multiplicação de matrizes. Calcule quantos pontos fez cada time. Teve aluno que colocou só a resposta nessa questão. Não vale. Se o texto está pedindo use multiplicação de matrizes, em outras palavras, ele está pedindo o cálculo dessa multiplicação. Tu não poderia só botar a resposta, porque aí tu não estaria atendendo ao que pede o item E, usando multiplicação de matrizes. Tinha que mostrar essa multiplicação. Então, que matrizes eu vou multiplicar? Uma das matrizes é essa aqui. É a matriz principal da tabela. Dessa tabela aqui, ó, eu tiro os números dessa tabela, monto a matriz, que foi a letra A, diga-se de passagem. E a outra matriz, olha só, o texto diz assim: um time ganha 3 pontos na vitória e 1 ponto no empate. E na derrota? Porque um time ele pode ganhar o jogo, ele pode empatar o jogo e ele pode perder o jogo. Se na vitória ele ganha 3 pontos, no empate ele ganha 1 ponto, e na derrota ele ganha quanto? Ele não ganha nada, né? É uma questão contextualizada, você tem que entender o contexto. Torneios de futebol, né, campeonatos, se um time perde, ele não ganha ponto nenhum. E aí, esse nenhum em matemática é 0. Então, a segunda matriz seria essa aqui. 3, que é a pontuação da vitória, 1, que é a pontuação do empate, e 0, que é a pontuação da derrota. Beleza? Só que tem um problema aqui. Qual o problema? A condição de multiplicação. Aí vem a pergunta: pode multiplicar essas matrizes? Vejam, essa questão, ou esse item dessa questão, não veio as matrizes prontas. Eu é que estou armando. Então eu que tenho que, além de armar, analisar se eu posso multiplicar. É aqui que eu queria chegar. Nem sempre numa questão as matrizes vêm prontas para você multiplicar. De repente, numa questão, você que vai ter que armar as matrizes e você vai ter que fazer essa análise que nós estamos fazendo aqui. Pode multiplicar essas matrizes? Vamos ver. Essa primeira matriz ela é 4 por 3. A segunda ela é 1 por 3. E aí, pode ou não pode? Olha aí, apareceu o balãozinho vermelhinho. Número de colunas da primeira é 3. Número de linhas da segunda é 1. 3 e 1 são iguais? Não, são diferentes. Então não pode. Então, se eu armasse essa multiplicação de matrizes assim, não poderia multiplicar. Mas e aí, professor, o que está errado? Está errada essa primeira matriz, está errada a segunda matriz, não é multiplicação. O que está errado? As matrizes, pelo menos os elementos das matrizes estão corretos. É multiplicação. O que está errado aí é a montagem da segunda matriz. Ela está montada de maneira errada. A maneira correta de armar a segunda matriz seria assim, ó. Agora pode multiplicar. Vamos ver as ordens. Da primeira matriz, 4 por 3. Da segunda matriz, 3 por 1. São os mesmos elementos, vejam, 3, 1, 0, né? Vou voltar aqui, ó, 3, 1, 0, ó. Só que agora está assim, 3, 1, 0. Então, as ordens. E aí vamos analisar a condição.
4 por 3 a primeira, 3 por 1 a segunda. Aí o 3, que é o número de colunas da primeira matriz, e o 3, que é o número de linhas da segunda matriz. 3 e 3. Pode multiplicar? Agora pode. E aí responde a indagação que nós fizemos. Sempre será bem aqui 2 e 2? Resposta: não. Poderia ser 3 e 3. Olha aqui, ó. 3 e 3. Desde que sejam iguais. 2 e 2, 3 e 3, 4 e 4, enfim. E dá também para prever o resultado, ó. Esse resultado, né, da multiplicação dessas matrizes será um resultado, uma matriz 4 por 1. Dá para prever a ordem do resultado, da matriz que será o resultado. Dessa forma, o que está aqui de azul, ó, dá para antever o resultado. Eu já sei que essa multiplicação de matrizes vai gerar uma matriz assim, ó, 4 por 1. 4, olha aqui o de azul, por 1. A gente prevê o resultado nas extremidades aqui, ó. Guardem isso. Então, eu já sei que se eu multiplicar essa matriz por essa, vai gerar uma matriz assim, ó, 4 por 1. 4 linhas e uma coluna. Só de analisar essa condição. Não sei ainda quais são os elementos, mas já sei que vai gerar uma matriz assim. Beleza? Enfim, fazendo a multiplicação, ó, linha, coluna. Não pode esquecer aí, ó, o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo, o terceiro com o terceiro. Multiplica e soma. Então, o primeiro com o primeiro, 0 vezes 3, está bem aqui, ó. O segundo com o segundo, 1 vezes 1, está bem aqui, ó. O terceiro com o terceiro, 2 vezes 0, está bem aqui, ó. E aí gera a primeira linha. A primeira linha gera a primeira linha. Vamos para a segunda linha. Olha aí, segunda linha. Primeiro com primeiro, segundo com segundo, terceiro com terceiro. Então lá vai. 2 vezes 3, está aqui, ó. 1 vezes 1, está bem aqui, ó. E 0 vezes 0, está bem aqui, ó. Então a segunda linha gera a segunda linha. Próxima linha. De novo, primeiro com primeiro. Então 0 vezes 3, está aqui, ó. Segundo com segundo. Então 2 vezes 1, está bem aqui, ó. E terceiro com terceiro. 1 vezes 0, está bem aqui, ó. O que mais? Última linha vai gerar a última linha aqui, ó. Primeiro com primeiro, 1 vezes 3. Segundo com segundo, 2 vezes 1, tá bem aqui, ó. Terceiro com terceiro, 0 vezes 0. Pronto. Aí a gente aprendeu na última aula que a gente faz primeiro as multiplicações. Então, 0 vezes 3, 0, 1 vezes 1, 1, 2 vezes 0, 0. Olha aí. 0 vezes 3, 0, 1 vezes 1, 1. 2 vezes 0, 0. Aqui embaixo, ó, 2 vezes 3, 6. 1 vezes 1, 1. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 3, 0. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 0, 0. Na última linha, 1 vezes 3, 3. 2 vezes 1, 2. 0 vezes 0, 0. Pronto, fizemos todas as multiplicações. E aí, no final, a gente soma. Faz essa soma aí, 0 mais 1 mais 0 dá 1. 6 mais 1 mais 0 dá 7. E assim por diante, chega no resultado. E o resultado é 4 por 1, como a gente disse lá no início, que o resultado seria 4 por 1. Agora voltar aqui para a gente ver rapidinho, ó. Olha aqui, ó, a gente disse que o resultado seria 4 por 1. Olha aqui, ó. E o resultado, de fato, foi mesmo 4 por 1. Uma matriz de 4 linhas e uma coluna. Então, sem a gente fazer a conta, a gente consegue prever esse resultado. Então, está feita a letra E da questão 17. Surgiu muita dúvida nessa questão. Poucos alunos conseguiram armar essas matrizes e multiplicar direitinho. Enfim, chegar no resultado. Era dessa maneira que fazia. Aí a pergunta, quantos pontos fez cada time? Aquela matriz de resultado é a pontuação de cada time. Vamos ver isso aí, ó. O primeiro time é o América, o segundo é o Botafogo, o terceiro é o Nacional e o último é o Comercial. E professor, de onde o senhor tirou esse América, Botafogo, Nacional e Comercial? Da tabela, daquela tabela logo lá no texto, bem aqui, ó. A tabela, o primeiro time é América, o segundo é Botafogo, depois Nacional, depois Comercial. Cada um em uma linha, né? Primeira linha, segunda linha, terceira linha e quarta linha. Então,
Aí, ó, primeira linha lá da matriz é o América, segunda é o Botafogo, o Nacional e o último é o Comercial, concordando com a tabela, então tá certinho. Aí, olha só, na primeira linha tá o América aqui, ó. Seguindo a linha, ó, até o final. Essa aqui vai ser a pontuação do América. Segunda linha, Botafogo. Seguindo a linha, ó. Segunda linha, seguindo ela. Então, bem aqui vai ser a pontuação do Botafogo, 7. Então, olha aí, ó. Já preenchi aí, ó. Terceira linha nacional. Certinho, terceira linha aqui, ó, nacional. E a última linha comercial. Então, responde a pergunta: quantos pontos fez cada time? América 1 ponto, Botafogo 7 pontos, Nacional 2 pontos e Comercial 5 pontos. Beleza? O Enem gosta disso, pessoal. O Enem, ele não explora necessariamente, na prova de matemática, cálculo. Não necessariamente. Pode vir questão de cálculo, claro. Mas o Enem explora muito teoria. Se o aluno sabe teoria, de repente uma questão não é para te fazer a conta, não é para te fazer o cálculo, mas ele arma de um jeito para ver se tu sabe teoria. Por exemplo, para saber se tu sabes quando duas matrizes podem ser multiplicadas, por exemplo, baseado nessa aula, tá? No objeto dessa aula. É isso que eu estou falando, exatamente disso que eu estou falando. Então, o Enem pode explorar isso. Ele quer saber, sabe quando duas matrizes podem ser multiplicadas. De repente, ele não quer que tu faça a multiplicação das matrizes. O Enem, ele não necessariamente ele exige o cálculo, concorde a gente ou não. Tá? Mas eu estou aqui para mostrar que o atual vestibular cobra, que é o Enem. Tá? Não para satisfazer a minha vontade e a minha vaidade. Olha só, questão do Enem. Um aluno registrou as notas do mestrado de alguma de suas disciplinas numa tabela. Ele observou que as entradas numéricas da tabela formavam uma matriz 4x4 e que poderia calcular as médias anuais dessas disciplinas usando o produto de matrizes. Todas as provas possuíam o mesmo peso e a tabela que ele conseguiu é mostrada a seguir. Então, uma tabela com notas dos alunos por bimestre, né? Primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre e quarto bimestre. Matéria matemática, português, geografia e história. Então, antigamente, os alunos faziam muito essas tabelas nos seus cadernos e tal. Hoje em dia não precisa mais, quase ninguém faz mais isso. Vamos para frente. Para obter essas médias, ele multiplicou a matriz obtida a partir da tabela por. Veja, essa questão, ele não quer que tu multiplique matrizes. Ele quer saber se essa tabela, que gera uma matriz, ela é multiplicada por qual das matrizes aqui embaixo que gere a média da nota do aluno. É isso que ele quer saber. Então, perguntando, ó, essa tabela que gera uma matriz, eu posso multiplicar por que matriz aqui embaixo? Só isso, marca. E não está pedindo para te multiplicar matrizes. Então, é o que eu acabei de falar agora há pouco. Bom, pensando nisso, tu vai ter que analisar as ordens. Então, as ordens das matrizes que aí estão. Olha, a primeira matriz, a grandona lá, ó, das notas dos alunos. É uma matriz 4x4. Essa matriz é uma matriz da letra A, 1x4, da letra B, 1x4. Pode multiplicar essa matriz dessa tabela pela matriz da letra A? Resposta: não, porque o número de colunas da primeira matriz aqui, ó, não é igual ao número de linhas da segunda matriz, que seria a matriz da letra A. Ó. Aqui é 4, e bem aqui, ó, na letra A, na ordem da matriz, bem na linha, ó, é 1. Então não pode. A mesma coisa em relação à letra B, não pode multiplicar a matriz gerada por essa tabela por essa matriz da letra B, porque aqui é 4. E bem aqui, ó, é 1, não pode. Poderia ser com a C, seguindo apenas as ordens, sim. A condição das ordens, sim, ó, porque aqui é 4, ó, segundo 4, ó. E bem aqui, ó, é 4, ó. 4 e 4 são iguais, pode sim. 4 aqui, ó. E na letra D, 4, bem aqui embaixo, ó. 4, bem aqui, ó. 4 e 4, poderia. Seguindo apenas as ordens, sim. 4 aqui, ó, e 4 bem aqui, ó, também poderia ser. Então pode ser letra C, D ou letra E. Está descartado A e B. Mas e aí, qual é delas? Bom, só falta a gente analisar uma coisa. O que é média? Olha aí essa revisãozinha de média. Detalhe, o Enem não chama média aritmética, ele chama média. Outra dica de Enem, tá bom?
Mas quando ele falar média, uma questão, tu já sabe que é média aritmética. Guardem isso. Um aluno tirou as seguintes notas no decorrer do ano letivo. Primeiro bimestre 6, segundo bimestre 7, terceiro 5, quarto 6. Como é que faz a média aritmética? No decorrer do ano, né, os bimestres. Faz assim, ó, soma tudo, 6, 7, 5 e 6, e divide por 4. Divide por 4 porque são 4 notas, 4 parcelas, então divide por 4. Aí soma que deu 24, divide por 4, resposta 6. Então é assim que faz a média aritmética. Ah, apareceu um 4 aqui, né? Ah, então já dá para responder aquela questão. Voltando aqui na questão, ó, já dá para saber qual é a questão. Muito aluno já derruba essa questão bem aqui. Qual vai ser a letra? C, D ou E? Tchan, 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 tchan. Tem a ver com esse 4 que está bem aqui embaixo, professor? Tem. Olha só, vamos tornar essa média aritmética mais parecida possível com a letra E. Vamos ver. Então, eu posso pegar essa média aritmética e escrever assim, ó. Botar esse 4 embaixo de cada parcela e, enfim, são parcelas, são somas, ó. Então, desmembrar aqui o 4, ó. Posso escrever assim. E aí fica muito parecido com a letra E lá, ó. Certo? Com a letra E, ó. Fica muito parecido com a letra E. Esse 4 embaixo, olha. Sim ou não? Então, é mesmo, pessoal. A letra E é a letra E. Se a gente pegar, por exemplo, uma linha ali qualquer da tabela, por exemplo, as notas de matemática, e multiplicar pela letra E, no final vai dar a média anual do aluno em matemática. Será, professor? Faça aí. Então vamos fazer. Vamos pegar só as notas de matemática como exemplo e multiplicar pela letra E. Olha aí, ó, só as notas de matemática, só essa linha aí de matemática, multiplicar pela letra E, que é essa matriz aí, ó. Então lá vai, multiplicação, primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo, o terceiro com o terceiro e o quarto com o quarto. Então vai ficar 5,9 vezes 1 quarto, tá bem aqui, ó. 6,2 vezes 1 quarto, tá bem aqui, ó. 4,5 vezes 1 quarto, tá aqui, ó. E 5,5 vezes 1 quarto. Aí multiplica 5,9 vezes 1, tá aqui, ó, dá 5,9, 6,2 vezes 1, 6,2. É um elemento neutro da multiplicação, aqui vai dar 4,5 sobre 4, 5,5 sobre 4. Isso aqui, ó, eu posso escrever sobre um único 4, ó, tá bem aqui embaixo, ó. Posso fazer isso, tá bom? Repete as parcelas aqui, ó, e põe sobre um único 4. Fazendo essa continha aqui, que não é o objeto da questão, só quero mostrar para vocês que dá a média aritmética mesmo, tá bom? Dá 5,5 a média aritmética do aluno. Então é verdade, se eu pegar uma linha dessa e multiplicar por essa matriz, eu chego na média aritmética do aluno, 5,5. Isso é a média aritmética de parcelas, olha, dividido por 4. E 4 por quê? Porque são 4 bimestres. Então, de fato, é mesmo a letra E. Se eu pegar uma linha e multiplicar por aquela matriz, dá a média aritmética do aluno, tá? Então, essa tabela eu posso multiplicar pela matriz da letra E. Então, só demonstrei, mas precisava fazer essa conta? Resposta: não precisava. Bastava você imaginar se é bimestre, 4 bimestre, então vai ser dividido por 4. A única matriz que tinha esse sobre 4 era essa matriz. Então, é a letra E. Aliás, essa aqui tinha. O problema da letra B é a ordem, que essa aqui é 1 por 4. Então, não poderia ser pela letra B, eu já expliquei isso mais à frente. Então, só resta a letra E. A nota de aluno soma-se e divide por 4. Beleza? Não entendeu? Volta o vídeo, revê isso, tá bom? Mas repito que não precisava fazer essa conta, só mostrei, mas bastava saber qual é a matriz que você poderia multiplicar. E é a matriz da letra E. Teoria, o Enem gosta de teoria. Se é complicado, mas não é pelo cálculo, é mais pela teoria, tem que saber teoria. Então, é o objeto dessa aula, por isso que eu fiz essa aula. Para vocês, principalmente os que vão fazer Enem. Bom, baseado na aula de hoje, fica esse exercício para vocês, exercício proposto 18.
Façam esse exercício, são 2 tabelas. Vocês vão ter que fazer uma multiplicação de matrizes. Então vejam lá na apostila de vocês, procurem lá na apostila a questão 18, façam essa questão. Próxima aula, determinantes. Obrigado, galera. Falou, até a próxima.